Graça e paz, queridos. Rapaz, tem dia que esses meninos acertam na mão, fica bom aqui. Estão me ouvindo bem? Olha para a pessoa mais bonita que você encontrar do seu lado, diga para ela: que bom que você veio. Se você não encontrou, profetiza. Nós estamos num ambiente de milagre, amém? Deus é bom. Amém. Abre aí sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Quem nos visita aqui pela primeira vez, levanta a mão. Primeira vez, primeira vez, primeira vez. Deus abençoe vocês. Continue ainda com a mão levantada. Olha, a Silvia Helena apareceu hoje, rapaz. Meu Deus, é milagre na terra. Continua com a mão levantada aí. Nós temos uma lembrancinha da MAP para você. Se adoçar a sua boca, porque sua vida quem adoça é Jesus. Tem mais duas aqui, Silvia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Bispo Neto, seu fiel escudeiro. Rapaz, eu não tenho unção para trazer esse negão aqui não, cara. Ele já falou comigo, encontrou no shopping, falou: bispo, pago almoço, pago janta, vou lá te visitar. Mas, quem sabe hoje é o dia do milagre, né? Hoje, a partir de hoje, o milagre acontece. Bom te ver aqui, meu querido. Deus abençoe sua vida, viu? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Se fala, repetir esse versículo duas vezes, está batizado com o Espírito Santo. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. Repita comigo: ele tinha duas mulheres. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse encerrado a madre. E sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, nós já te adoramos através dos dízimos e ofertas, através dos louvores. Mas esse, meu amigo, é o momento da Tua palavra. E eu lhe peço, fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Esse episódio, irmãos, ele fala de uma estrutura familiar que foi constituída dentro de um outro mosaico. A Bíblia diz que Eucana, que é o sacerdote, é o pai de família, ele casa-se com Ana e posteriormente, para que ele não perdesse as suas propriedades, eles tinham que ter filhos. E Ana era uma esposa infrutífera, era uma mulher que não tinha filhos. E ele teve que contrair um novo casamento para poder ter filhos, para não perder aquilo que ele havia conquistado, as suas posses, as suas terras, que daria longevidade às suas conquistas, o seu legado. E a Bíblia vai dizer que dentro dessa estrutura familiar,
essa estratégia de Eucana para poder conciliar a família, para não perder para dar continuidade ao seu legado, vai trazer problema para dentro de casa. Por quê? Porque aquilo que uma esposa não tinha, a outra tinha de sobra. Penina era uma mulher fértil, é uma mulher que proporcionava filhos. Todo ano Penina tinha filhos, mas em todo ano que um filho nascia no quarto ao lado, Ana chorava no quarto, pedindo a Deus uma resposta. A resposta que muitas vezes somos nós que fazemos, a pergunta que muitas vezes não tem resposta, e somos nós que fazemos quando a gente diz para o Senhor: Senhor, por quê? Sabe, irmãos, o sonho de uma mulher é ter filhos, e principalmente naquela época, era o sonho da mulher. A mulher era coroada com a vinda dos filhos, principalmente quando eram homens. Mas o sonho que não veio, o sonho que não se tornou uma realidade, se transforma no martírio. E esse martírio vai causar uma interrupção, uma frustração gigante dentro dela. E essa frustração, essa dor, essa situação infrutífera vai ser agravada quando ela ouve do seu lado uma escolha que o seu marido fez, e os filhos que Deus proporcionava para Penina se transformavam numa arma, num instrumento para feri-la, para machucá-la. Que cada vez que o neném nascia lá, era um dedo apontado para ela dizendo: você não pode, você não tem condições, Deus não te abençoou, a sua história é uma história maldita. Ou seja, o peso agravava ainda mais sobre a vida de Ana. E durante anos, ela passa a sobreviver dentro desse contexto familiar, em choro, em opressão, em irritação, em angústia, em dor. Todos os anos, Ana chora, Ana se debruça na presença de Deus. Ana era uma mulher de Deus, irmãos. Mas, para a vida daquela mulher, dentro daquela estrutura familiar, as coisas não aconteciam, o sonho não se realizava. E todos os anos, a Bíblia diz que anualmente, aquela família ia para a igreja apresentar o seu sacrifício. Ela ia para a mesma igreja, ouvia o mesmo pastor, mas as coisas só não aconteciam para ela. E a pergunta é: por que eu, Senhor? Sabe aquelas perguntas que a gente faz, irmãos, que muitas vezes não tem resposta? Você chora, você já fez de tudo, já fez campanha, subindo um monte, descendo um monte, já ouviu de todas as coisas, você já fez todos os tipos de orações, e a pergunta que não quer se calar é: por que eu, Senhor? Por quê? Sabe, irmãos, tem perguntas que a gente faz para Deus que simplesmente a gente não tem respostas. E a dor de não ter é agravada com a oposição de uma rival que usa daquilo que deveria ser um sonho dela, que é o sonho de uma vida. Ela usa como instrumento para ferir, para machucar, para destruir, para fazer pesado a dor da sua alma e trazer, sabe, pesar sobre aquele ambiente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que dentro desse ambiente tem um sobrevivente, que é o marido. O marido, a Bíblia vai dizer que eles sobem para adorar a Deus. E ele leva a porção, porque o marido entregava a porção para que a sua família pudesse ser abençoada. Ele entregava a porção para Penina, para todos os filhos. A Bíblia vai relatar, mas eram muitos filhos. Então ele vai entregar a porção para os filhos, mas para Ana ele vai entregar uma porção excelente. Ou seja, uma porção melhor e maior do que todas aquelas que ele entregou para Penina e para os seus filhos. E a Bíblia vai dizer por que ele faz isso. Porque ele a amava. Ele percebia a dor. Ele percebia o constrangimento. Irmãos, tem coisas na nossa vida que nós suportamos, mas quando essa dor é com alguém que está do nosso lado, a gente se sente impotente.
A vontade que ele tinha era de pegar aquilo e trazer para ele, mas ele não podia. O problema dela era com Deus. E sabendo disso, ele tentava eufemizar, ele tentava tornar mais saudável, mais brando a dor que ela carregava na sua alma. Se esforçando, fazendo para ela o dobro que ele fazia para Penina, tentando demonstrar para ela o seu amor, mesmo que ela não pudesse gerar filhos. Agora imagina a sobrevivência desse homem, tendo que fazer, tendo que suprir, tendo que substituir a alegria de ter um filho nos braços, irmãos. Quem é a mãe? Quem é a mãe que pode dizer que qualquer alegria que você possa ter tido substitui a alegria de ter teu filho nos braços? Essa era a missão que ele estabeleceu para si. Eu preciso honrar essa mulher de forma que ela não sinta falta, oh meu Deus, não sinta falta do maior sonho da vida dela. Ele se transforma no super-homem, no super-marido. Todos os dias ele cuidava, ele fazia algo de extraordinário para tentar mudar o ambiente, para alegar a mulher que ele amava. Eucana, ele está fazendo das tripas coração para ver alguém que ele ama estar de pé, sobreviver e poder dar para ela pelo menos um momento de alegria. Mas ele não consegue. Ele vai chegar e vai dizer: Ana, por que choras? Por que você está amargurada de alma? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Olha, irmãos, o nível da entrega daquele homem. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, a alegria que 10 filhos pudessem te dar, eu estou me esforçando para lhe proporcionar. Olha para mim, Ana. Tássia! Olha para o meu esforço, olha para a minha entrega, olha para o meu sacrifício. Está faltando alguma coisa? Eu estou me esforçando para poder te entregar o meu melhor. Mas só Deus e você sabe o preço do sonho que você carrega. E não tem ninguém, irmãos, que possa substituir um vazio que só Deus tem o poder de preencher. Ela por várias noites, por vários dias, pouco a pouco, a casa vai tomando espaço, os filhos vão brincando, as brincadeiras das crianças. Coisa linda, irmãos, é uma casa cheia de criança, é alegria, é bagunça, é roupa, sabe? Menino gritando, menino pulando, menino batendo, menino sorrindo. Né, Alan? Alan sabe como é que é isso. Uma casa cheia de crianças. Mas pouco a pouco aquele ambiente ficou sendo reduzido, porque para cada lado que ela olhava para o vazio que ela carregava. Cada criança que nascia, de tantas que o Senhor deu para ela, uma dessas poderia ser a minha. Aquele ambiente, irmãos, vai sufocando Ana de tal forma, vai pressionando, vai fazendo pressão sobre ela, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, vai provocando dentro dela uma abstinência de si mesma, a ponto dela sair de forma errante. Em um dia aleatório, que a dor tomou conta da sua alma, mas ela não conseguia mais conduzir, administrar no ambiente que ela estava. Então ela vai sair daquele ambiente. Ela vai até o seu lugar de refúgio. Ela vai até a casa do Senhor. Naquele dia não tinha culto. Naquele dia não tinha louvor. Naquele dia foi um dia aleatório. Mas foi um dia que a alma dela não conseguia mais suportar a dor.
E a pergunta: por que eu, Senhor? E aquele dia aleatório vai levar uma mulher que está sob pressão, que está sob tensão, que está sendo, pressionada ao ponto de se atirar aos pés do Senhor e fazer uma súplica de alma e dizer: Senhor, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que eu passe por essa situação? Que eu continue nesse estado de humilhação e de vergonha, Senhor? Olha o que eu estou passando, Senhor. Mas naquele dia a oração de Ana tomou um outro caminho. Porque ela não vai pedir: Senhor, me dá, porque eu quero ser. E o que ela queria ser? Mãe. Ela só queria ser normal, ela só queria poder, ser vista, aceita por si mesma, pela família, pelo contexto social, e dizer: ei, eu posso, eu consigo. Mas naquele dia a oração de Ana vai tomar um contorno e um contexto diferente. Ana não vai dizer: Senhor, me dá. Ela vai dizer: Senhor, eu te entrego. Aquele dia a oração não é mais para mim. Oh, meu Deus. Aquele dia o sonho não é apenas pessoal. Ana tem um propósito de Deus. Ana faz do seu sonho e transforma ele num propósito. Fala: Senhor, se tu me deres a chance, o prazer de ter meu filho nos braços, por mais que eu queira, é um sonho e um ideal de vida, mas eu devolvo ele para o Senhor. Mas me dá a oportunidade de ter o meu filho, de poder gerar, de ter as contrações, de vê-lo nascer, de poder chamar de meu. Senhor, Senhor, me dá a oportunidade. Deixa eu gerar, deixa eu poder frutificar. Mas, Senhor, agora eu não quero apenas esse sonho para mim. Eu quero que esse sonho se transforme em um propósito seu, porque se o Senhor me der, eu te entrego. E o meu filho vai crescer na tua casa. E vai ser o que o Senhor quiser que ele seja. Mas, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu transformo ela num propósito. E aí, irmãos, eu começo a entender o poder de uma oração que tem propósito. Que muitas vezes nós oramos a Deus, pedindo que o Senhor realize os nossos sonhos, os nossos desejos. E muitas vezes nossas orações não são respondidas ou correspondidas. Por quê? Porque é uma oração pessoal. É um sonho nosso. Mas Ana, naquele dia, ela vai entender com a dor de alma. Ela está sensível ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, se o Senhor me entregar o meu sonho, eu transformo o meu sonho em um propósito. Aquela oração daquele dia marcou a história de Ana. Aquela oração daquele dia marcou a história de Ana, que foi um prenúncio de um novo ciclo para a sua vida e para a tua história. Mas essa oração só se tornou uma realidade porque existia uma penina na vida de Ana. E aí, irmãos, deixa eu te perguntar. Às vezes nós julgamos tanto Penina, e de fato ela é digna de julgamento, dos piores possíveis. Como que alguém pode transformar uma figura de uma criança em um instrumento de guerra, de uma arma, para ferir, para destruir, para machucar? Mas Penina é aquela que promove, que empurra Ana
para este ato de adoração diante do Senhor. Penina é o instrumento que força, que leva, que carrega Ana até aquele momento da oração genuína, da oração que transforma no meu, no seu, da oração que transforma num sonho em um propósito. É a oração que faz alguém sair do natural para viver o sobrenatural. É a oração, Penina é aquela que vai transformar uma oração em alguém que é infrutífero, infértil, em alguém que vai gerar a próxima geração de sacerdote, juiz e profeta da nação. Mas Penina é esse instrumento que te empurra, que te força, que te obriga para esses momentos geracionais, momentos que vão tirar você da esterilidade em um instrumento de poder produzir sonhos, valores, propósitos. E aí, se eu te perguntasse, qual foi a penina que surgiu na sua vida? Penina é aquela, irmãos. Penina é o diagnóstico médico que você recebe, que obriga você a mudar de hábito, que obriga você a mudar de cultura e passar a cuidar da tua saúde de forma melhor. Penina é aquela que te obriga a você aprender a lidar com a escassez depois de um tempo de fracasso, de um tempo de frustração, de um tempo de destruição e de perca de favores. Penina é aquela que se levanta para te empurrar, para te tirar daquilo que é o natural e te projetar para o sobrenatural. Penina é aquela que faz você aprender a lidar com as dores após uma traição. É aquela que ensina você a se tornar resiliente, que ensina você a aprender a ressignificar a sua dor e dar destino para o seu propósito. Penina é aquela que te empurra. Penina é a família de José. Quando vende ele, os irmãos que vendem um jovem sonhador, só porque não suportava ouvir do irmão um sonho tão grandioso. Mas foram eles que empurraram José para o propósito. Penina é a filha endemoniada que leva uma mãe em desespero a ter uma experiência com Jesus. E às vezes nós reclamamos porque a gente não consegue identificar por que algumas peninas estão surgindo na nossa vida. Por que algumas peninas estão surgindo na nossa caminhada? Por que muitas peninas se levantam de uma forma, sabe? E a gente não consegue identificar. E a pergunta que fica é: por que, Senhor? O que o Senhor quer de nós? O que Ele espera de nós? O que o propósito? O que o propósito? Obrigado, filho. Menina é aquela que obriga o obreiro a trazer a toalha quando o pregador está suando. Penina é aquela que te empurra para o propósito. É aquela que te tira de uma realidade natural para você viver um chamado de Deus. Penina é aquela que te obriga a aprender a lidar com a solidão quando você é abandonado, quando o relacionamento é destruído e frustrado, quando você tem que aprender a lidar com a dor da perda. Penina é aquela que nos faz crescer, irmãos. Penina é que faz você deixar de ser menino para se tornar um homem. Bispo, eu não tive meu pai, eu não tive recurso e eu tive que aprender a lidar com a vida. Essa é a penina que Deus levantou para forjar você no calor das aflições, da angústia e fazer você se transformar em um homem.
Isso é Penina. Penina é aquela que está te empurrando. Penina é a crítica que vem para te arrebentar e faz você ficar sem chão. Mas aí você tem duas opções: ou você aceita e se acomoda, ou você pega aquela crítica, transforma ela em uma gasolina para você se tornar aquilo que você nunca foi. Penina, irmãos. Penina é aquela que lhe aponta o dedo e desfere palavras de injúria, de infâmia. E você tem duas opções: ou você aceita, ou você melhora. Quantas peninas já surgiram na sua vida? Quantas peninas te tiraram do ambiente de conforto e te levaram para o lugar do confronto? Quantas peninas tiraram você da sua realidade humana e te levaram para uma realidade divina? Bispo, antes. Lembra da história de Jó? Antes, Senhor. O discurso após a revelação de Deus para a vida de Jó, nos últimos capítulos 42, ele vai dizer: Senhor, antes eu ouvia falar de Ti, mas hoje os meus olhos te veem. Penina é aquela que leva você a ter uma experiência com Deus. Penina que leva você a parar de ser um ouvinte e ser aquele que tem experiências com Deus que você sempre ouviu, mas nunca teve uma experiência. Penina é aquela que faz você sair de um lugar que você está estabelecido, estruturado, e leva você para uma terra que você não sabe o que você vai encontrar lá, mas arde no seu coração o desejo de estar e permanecer naquele lugar. Lembra de Abraão? Abraão, sai. Penina é a voz de Deus que chega em você no momento de conforto e diz: ei, sai daí, porque eu vou te levar para um lugar onde nós conversamos enquanto você sai. Nós conversamos enquanto você caminha. Eu te mostro no caminho. Penina é a voz do confronto. Às vezes, Deus precisa levantar algumas peninas. Às vezes, as peninas são necessárias para te levar para uma sensibilidade, de uma percepção de algo que você, até então, você não tinha visto. Durante muitos anos, ela apenas enxergou na outra uma concorrente. Às vezes, irmãos, um adversário só é adversário até de entender o que a prática ou a atitude daquele adversário fez com você. Às vezes, um adversário leva você a uma descoberta, a uma realização. Alguém que te disse não ontem, fez você melhorar para você se tornar o que você é hoje. Alguém que te rejeitou, ou o fim de um relacionamento, levou você a olhar para o espelho e descobrir uma nova ou uma identidade, e faz você rejeitar e abominar um relacionamento abusivo. Faz você sair de uma realidade de procrastinação de si mesmo e ressignificar os valores que já estão na sua vida. Faz você olhar para o espelho e dizer: essa pessoa é a última vez que eu olho para ela. Penina é aquela que desafia você a sair do seu estado natural e viver o sobrenatural. Penina, irmãos, é aquela que provoca em nós mudanças. A Bíblia vai dizer que Ana vai fazer uma oração que ela nunca fez. E é engraçado porque todos os anos ela é obrigada, porque a oração ela
tem a função, dentre outras, de limpar a nossa alma. A oração é um desabafo. A oração é você colocar para fora aquilo que te angustia do lado de dentro. Por isso que não ora deprimido. Você vê uma pessoa deprimida, você pode ter certeza, ela não ora. Pelo menos não quanto ela deveria. Sabe, a oração é o divã de Deus para nós. É quando a gente se reconhece em si mesmo e reconhece a grandeza daquele que tudo pode, daquele que tudo vê. A gente coloca na dependência do sim e do não de Deus. Senhor, vou ou não? Sabe, irmãos, para mim é tão difícil, é tão mais fácil quando ele fala, vai, fica. Agora, quando ele deixa para mim decidir, irmãos. Fala, Jesus, eu sou profeta para todo mundo, no dia que eu preciso de uma resposta. No dia que eu preciso da resposta para mim. O mesmo anjo que visita todo mundo, o mesmo Espírito que traz resposta para pessoas de forma tão clara, objetiva. Senhor, eu só preciso que o Senhor me fale sim ou não. A imagem que eu tenho é de ele botando a mão no bolso e olhando para mim. Quer dizer que a decisão é minha. Ai, Jesus. A bispa diz que pior do que uma pessoa não posicionada é uma pessoa posicionada no lugar errado. Eu falei, Jesus, eu não quero ser essa pessoa, meu pai. Eu não quero me posicionar no lugar errado. Dá para você só me dizer. Penina é aquela que nos deixa sensível à voz de Deus, irmãos. Era aquela que te força a você buscar Deus como você nunca buscou. É aquela que faz você, leva você, que obriga você a sair de uma realidade, se lançar diante de Deus e falar, Senhor, essa é a minha realidade, mas eu preciso de uma resposta. É a exposição explícita do filho para o pai. É a nossa realidade nua e crua. Senhor, é isso que eu sou, mas eu quero entender quem o Senhor é. Se não fosse algumas peninas da nossa vida, irmãos, nós não estaríamos aqui. É penina, é a revelação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque sem elas, muito de nós não seríamos nem crente. Muito de nós não estaríamos na presença de Deus. Muitos de nós ainda estaríamos trilhando o caminho das trevas e muitos de nós seríamos condenados ao inferno. Ana fez uma oração após anos que ela nunca tinha feito. Aquilo que é meu não é mais para me competir, não é mais para dizer que eu sou, que eu posso, nem que eu tenho. É só para todas as vezes que eu olhar, saber que o favor do Senhor me alcançou e eu pude te devolver, transformar num propósito aquilo que um dia era o meu sonho. Será que você, irmãos, será que nós hoje não precisamos fazer uma oração assim? Senhor, eu quero que o meu sonho se transforme num propósito seu. Eu não quero, sabe, qual o seu sonho? Ficar rico, milionário, tá? Mas esse sonho vai alcançar quem? Quando? Sabe, irmão, às vezes nossos sonhos são muito egoístas. A gente sonha só para nós mesmos.
quanto muito dentro do nosso núcleo familiar. Quantas vezes você pensou em transbordar na vida de alguém? Não vem com aquele discurso de, sabe, ai, mas eu vou abençoar os pobres. Aquela pessoa que joga na Mega Sena. Quem aqui já jogou na Mega Sena? Quem aqui joga na Mega Sena? Diz que crente não joga, que a gente faz uma fezinha. Quem já fez uma fezinha? Aí o que você vai falar para Deus? Senhor, primeira coisa que eu vou fazer é entregar o dízimo. Senhor, eu vou ajudar os pobres. Eu vou, sabe, um discurso, aquele discursozinho, sabe, irmão? Mas aquela oração, aquelas dores, anos de dores, anos de afronta, anos de lágrimas, geraram, deixa eu dizer, antes de Samuel ser gerado e tê-lo nos braços, aquele Samuel foi gerado dentro, em meio a dores, em meio às lágrimas, em meio às afrontas, em meio às brigas, em meio às guerras. Antes de ser gerado no ventre, foi gerado na alma. Antes dela poder abraçar o filho, colocar nele a camisa do Flamengo. Antes foi gerado na alma. Sabia que tinha um levante. Por uma palavra dessa, o diabo ia se levantar, eu sabia disso. Ana orou naquele dia como ela nunca havia orado. E orou de tal forma que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus a visitou aquele dia. Ela orou de tal forma que o pastor olhou para ela e falou assim: minha filha, você deve estar embriagada. Porque ele nunca havia visto aquela postura dela em oração. Falou, essa mulher não está normal. Deve ter tomado umas. Não está normal, não tem culto. Não tem louvor hoje. Não está bem. A oração de Ana naquele dia confundiu até um habilidoso, experiente pastor. Essa mulher está diferente hoje. Até que ela vai expressar, Senhor, eu não estou embriagada. A minha dor é de alma. Eu vim aqui hoje dizer para Deus o que eu não disse para ninguém. Meu marido não sabe, ele não entende. Minha família, muito menos. Mas aquilo que eu carrego dentro de mim hoje não conseguia mais ficar nenhum segundo e eu tinha que colocar para fora. Eu vim dizer para Deus e falar para Ele aquilo que ninguém suportaria ouvir. E o sacerdote vai olhar para ela e vai dizer que o teu Deus conceda a sua petição. E abençoa aquela mulher de tal forma que a Bíblia diz, quando ela vai para casa, o marido olha para ela diferente. E naquela noite, a Bíblia vai dizer que Deus a visitou. Naquela oração se encerra um ciclo de esterilidade. E hoje, irmãos, quem sabe você passou o ano todo fazendo várias orações.
Sabe aquelas orações aleatórias, aquela de desespero, que a gente faz para o Senhor? Mas quem sabe essa oração precisa ter um significado. Não somente para você, mas para Deus. Qual a relevância que a resposta de Deus causa na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta? Qual a relevância da resposta de Deus para a sua vida e para a sua família? Um dia eu ouvi que se alguém fosse abençoado financeiramente, a primeira coisa que ia fazer era separar. Senhor, me abençoa, Senhor. Deus, me abre as portas. Para quê? Para me sair desse marido desgraçado. Para me sair desse jugo maldito. Não sabe ela que o marido está fazendo a mesma oração no quarto ou no volante do carro quando está indo para casa. Quem Deus vai ouvir? Vocês entendem, irmãos? Que às vezes a resposta não vem porque o sentido da nossa oração não tem sentido nenhum. Deus muda a minha vida. Para quê? Para quê? Olha a sua família. Olha a sua família. Olha a realidade que você tem hoje. Qual a realidade que você tem? O que você está fazendo com ela? Com o recurso que você tem, quais os benefícios que a sua família está tendo? Você não sai com a sua esposa, você não sai com seus filhos. Você não tem tempo para estar com eles. E dinheiro, irmãos, ele abre portas. Dinheiro te dá acesso. Com mais acesso, você vai para onde? Aqui para nós, se você tivesse hoje, se ser profeta aqui, 100 milhões na sua conta, você estaria aqui ouvindo a palavra? Hã? Sim ou não? Aqui? Aqui? 100 milhões na conta? Não sei se eu peço para Deus provar teu coração. Você estaria aqui? Quem estaria aqui? Aqui, o bispo? Não. Oh, você está diante dele. E se você tivesse 100 milhões na conta, eu não seria nem crente mais. Deixa eu te falar, a gente ri, mas é uma realidade, irmãos. Muitas pessoas servem a Deus pela dificuldade, pela penina que ainda existe na sua vida. Se Deus tirar essa penina, você nem pisa mais na igreja. Qual tem sido o contexto das nossas orações? Para quê? Mais saúde, mais vigor, mais dinheiro, mais unção. Deus me enche. Tinha um hino antigo. Ré menor, ré menor. Não é ré menor não, mi menor, sei lá. Faz um menor aí. Faz, cara. Tinha um hino que falava assim: me enche ou me mata de uma vez. Já ouviu esse Corinho de Fogo? Me enche ou me mata de uma vez. A bispa hoje ela amanheceu ouvindo Corinho de Fogo. Falei assim, meu Deus. Passou o dia inteiro, irmãos, ouvindo Corinho de Fogo. Eu falei, hoje vai ser reteté naquela igreja. Porque o culto começa em casa, né, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Culto começa em casa, irmãos. Você começa o seu culto é em casa, não é aqui não. É em casa. Aí em casa briga com o marido, joga pedra no cachorro. Aí vem pra cá. Te adorar, Senhor, é meu prazer. E o marido olhando pra você e fala assim, ó, miserável.
culto começa em casa, irmão. Hoje tudo que ela me falou, eu falei, tá bom, amor, tudo bem. Tá? A mulher tá no unção, no reteté. Eu vou contrariar ela de jeito nenhum. Amor, estava lá no plano. Amor, você pode buscar o novo? Posso, estou indo. Vou falar? Não vou. Uma oração transformou a vida de alguém que passou uma vida de esterilidade. Uma oração. Deixa eu perguntar. Qual é o tipo de oração que você tem feito diante do teu Deus? Fica de pé. Sabe, irmãos, a gente precisa dar significado para a nossa oração. A nossa oração precisa ter propósito. Senhor, abre as portas para o João passar num concurso aqui em Brasília, porque aí a família fica no Distrito Federal. Sabe, a gente precisa dar propósito para as nossas orações. Significado, irmãos. Ei, se Deus realizar o seu sonho, o que ele ganha com isso? Ah, Senhor, eu vou ficar muito feliz. É? Vou te perguntar. O maior investidor do universo é Deus, irmãos. E se ele investisse mais em você hoje, o que ele ganharia? Eu estou falando de Deus. O que ele ganharia? Senhor, se o Senhor abrisse as portas para mim, eu seria um servo melhor. Senhor, eu ia me entregar na sua obra como eu nunca me entreguei. Eu poderia me dedicar mais, vir mais para os cultos. Aí Deus abre a porta. Irmãos, é interessante, Deus começa a abrir a porta. Aí não tem tempo mais para ir para a igreja. Aí eu vejo, está aqui, está ali, está acolá. Festa aqui, festa acolá. Mas e a igreja? Ei, aqui. Aí Deus precisa levantar uma penina, te passar por angústia, por aflição, para você voltar para o lugar que Deus gostaria de te ver, na presença dEle. Mas bispo, por que Deus não responde minha oração? Porque a sua oração não faz sentido nenhum para Ele. A sua oração não tem propósito. A sua oração só satisfaz a você mesmo. A sua oração só tem realização pessoal. Qual o propósito de você se tornar mais feliz? Deus vai estabelecer a sua casa, Deus vai realizar esse seu sonho. Deixa eu te falar, irmãos. Que Deus nos livre de uma necessidade de uma ferramenta como penina. Porque foi nos mostrado o gesto, a forma de uma oração genuína, verdadeira. Chega, irmãos. Deixa eu te falar. Foi anos de dor, anos de choro, anos de afronta, anos questionando a Deus por quê? A vida não faz sentido. Vou na mesma igreja, ouço o mesmo pastor, ouço os mesmos louvores e só não acontece na minha vida. Até que um dia uma oração marcou a história, o legado daquela mulher. A Bíblia diz que Penina tinha vários filhos. Naquele dia, Ana entregou o filho dela. A Bíblia diz que ela teve um filho.
E para cumprir um voto, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Voto é coisa séria. Bispo, eu fiz voto, grandes coisas. Qual é a manifestação do voto? É o cumprimento dele. Se Deus me abençoar, eu vou entregar. Mentira. Lembra de Ananias e Safira? Senhor, se eu vender a casa, é tudo seu. Quando viu aquele dinheiro lá, falou assim: não, mas é muito dinheiro. Não vou entregar. Não sei se eu falo. Fala não. Senhor, aquele dinheiro que eu estou esperando, eu vou entregar na tua casa. Não, aí o dinheiro chega. Ah, Jesus. Aí o dinheiro chega. Não, é muito dinheiro para me entregar só na MAP. Miserável. Teu pastor está aqui orando por você. Essa é a igreja que Deus estabeleceu. Quando você prospera, aí não. Aí você almoça no Bob Juan e quer pagar no Potiguar. É uma profecia, tá? Para você ficar ligado. Deus te abençoa na hora da opressão, na hora que tem que orar por você, expulsar os seus demônios. Aí eu não, chamo o bispo. O bispo, vai. Aí quando Deus te abençoa, não, porque eu vi uma igreja ali que é um mistério. Aí eu vou mandar, Deus mandar a Penina, não, vou mandar a família dela toda para você. Se aprender, ser fiel, na dor e na alegria. Hoje, irmãos, o Senhor está nos chamando para encerrarmos um ciclo de dor. Já percebeu que tem dores que são desnecessárias? Já percebeu? Sim ou não? Sim ou não? Após uma discussão, ao invés de você gritar mais alto, você fala assim: vamos parar com isso. Por quê? Porque eu te amo, não faz sentido. Acabou a briga, irmão. Já percebeu? Sim ou não? Tem dores que são desnecessárias. Mas a gente sofre. Sabe aquele sadomasoquismo? Só para sentir dor. Vou botar o dedo na tomada só para me tomar um choque. Só para me ficar eletricista. Deixa eu dizer para você. Você está num ambiente profético. Eu vou repetir. Você está num ambiente profético. E se você está aqui, o interesse do Senhor para a minha vida e para a sua vida é colocar um final em um período de esterilidade. Eu vou repetir. O Senhor decidiu hoje colocar um ponto final nesse período de esterilidade. Isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o monte dar 21 voltas? Não! Você tem que fazer uma oração que tenha propósito. Uma oração que Deus possa ouvir e se agradar dela, te trazer destino, estabelecer na sua vida um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. Uma oração verdadeira que nasça na sua alma. Ai, bispo, eu tenho chorado tanto, irmão, deixa eu te falar, Deus não se comove com lágrimas, não. Ana passou anos chorando e Deus nunca respondeu. Nunca. Chorando. Chora um ano, chora outro ano. Depois chora o ano inteiro. Chorou um ano, chora o ano inteiro. Deus respondeu às lágrimas? Sim ou não? Não. Mas Deus respondeu a um propósito. Se o Senhor me entregar, eu te entrego. Quais os nomes dos filhos de Penina? Sabe quais os nomes dos filhos? Eram vários. Sabe quais os nomes dos filhos de Penina? Dor, angústia, perseguição. Ela usava os filhos para ferir Ana. Sabe qual é o nome do primeiro filho de Ana? Samuel. Sacerdote.
juiz e profeta. Aquilo que foi gerado. Ah, meu Deus. Marcou uma geração. Foi resposta para reis. Por causa de uma oração. Será que Deus consegue ouvir essa oração de você hoje? Essa oração que muda propósito, estabelece destinos, que muda uma realidade. Isso por quê? Porque a partir de hoje, eu não vou apenas viver, minha vida vai ter um propósito. Sabe, irmãos, eu vejo às vezes famílias tão lindas sendo destruídas por causa de besteira. Porque, sabe aquele cabo de guerra? Eu não cedo. Eu também não cedo. Aí se rompe, se destrói. Será que Ele hoje pode encontrar em você uma oração genuína e verdadeira? A ponto do sacerdote liberar sobre hoje a sua vida, que o Senhor conceda a sua petição. Que ainda hoje, antes de dormir, oh meu Deus, você acordou de uma forma, mas você não vai dormir sem estar gerando a realidade de um sonho que se transformou num propósito. Se você precisa, irmãos, bispo, eu preciso ter essa sensibilidade, sabe? O dia que os discípulos ficaram sem sentido, quando eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e começavam, e a discurso naquele dia, o discipulado naquele dia era justamente como orar. Aí os discípulos olharam para ele e falaram: Senhor, como nós temos que orar? Nos ensina a orar. E Jesus ensinou para ele dizendo, começando a oração, dizendo assim: Pai nosso. Ei, você tem um Deus que é Pai. E você tem um Pai que é Deus. Você entende isso, irmãos? Para muita gente lá fora, eles têm um Deus que é Pai. Mas nós temos um Pai que é Deus. Você entende isso, sim ou não? Você entende a diferença disso, sim ou não? Para eles sabem que Deus é Pai. Mas nós precisamos entender que nosso Pai é Deus. É aquilo que Ele é, que faz sentido para a nossa vida. Não é o que Ele representa, é o que Ele é. Eu quero orar por você hoje. Bispo, eu preciso fazer sentido minha vida a partir de hoje, a partir de agora. Sabe, quando eu olhar para o espelho, minha vida tem que fazer sentido. Eu tenho que aprender, sabe? Vai fazer todo sentido amanhã, se Deus responder a minha oração hoje. Se Deus responder a minha oração hoje, a minha família vai estar melhor, meu casamento vai estar melhor, minha igreja vai estar melhor, eu vou estar melhor. Ei, bispo, os meus vizinhos vão ter um vizinho melhor, a minha família vai ter alguém melhor. Ei, vai fazer todo sentido se o Senhor me responder hoje a minha oração.